Até que ela se dá conta de algo. Talvez a prota queira voltar por causa do pai do seu bebê, ou talvez um amante. E os homens que estão próximos da prota têm o primeiro candidato, o Simon Tereloen. E também tem o segundo candidato, o príncipe Luis Montrojas. Já o Brick é um marido fiel, então não tem como ele ser um candidato. E chocada, ela se dá conta de algo. Pois se um desses dois for o pai do bebê da prota, então o império estaria lascado. Preocupada, a prota pergunta se aconteceu algo com a Hemming, e ela fala que não. Ela só estava pensando em algumas coisas. De qualquer forma, ela pergunta se a prota não deveria contar sobre aquela coisa para o Allen. E então, a prota pergunta se por acaso o Allen sabe como cuidar de animais, deixando-o confuso. E então a prota fala que, para ser mais específica, é sobre um ovo de dragão, deixando o Allen chocado. Allen fica chocado ao ver que eles trouxeram um ovo de dragão. Ele comenta que nunca pensou que conseguiria ver um enquanto estivesse vivo, e a prota pergunta se ele acha que pode examiná-lo. E ele fala que sim, já que ele viu algumas coisas em alguns livros a respeito disso. Então ele pode tentar. Enquanto examina o ovo de dragão, ele percebe algo estranho. Nervosa, a prota pergunta se tem algo errado, e ele fala que como é a primeira vez que ele examina um ovo, ele não pode confirmar com certeza, mas ele acha que o ovo está enfraquecendo, como se ele estivesse muito exausto, deixando Hemming chocada. Ela se lembra de quando saiu uma luz do ovo, e pergunta se talvez foi por causa daquela magia que emanou dele. Ela fala que o ovo protegeu elas, então ele precisa ajudá-lo desta vez, e pergunta se ele pode ajudá-lo, enquanto ele fala que não há nada que ele possa fazer agora, pois o que o ovo precisa é de alguém para fornecer mana. E pensativa enquanto escuta isso, nossa prota caminha até o ovo, enquanto Allen pergunta o que ela vai fazer, e a prota fala que vai dar um pouco do poder dela para ele, já que seu poder também pode ser considerado um tipo de magia, e apesar de ser diferente, ainda assim ela quer tentar. E então, o ovo começa a absorver o poder da prota, enquanto Allen fica preocupado com ela, e a prota fala para ele não se preocupar, pois está tudo bem. Ela fala que só ficou um pouco tonta porque o ovo absorveu a magia dela muito rápido. E então, ela fala que já terminou. Está feito. E fala que depois ela pode dar mais para ele caso precise. E comenta que seria bom eles voltarem ao castelo logo, pois precisam chamar os magos para que o fornecimento de magia seja adequado. E Allen fala que tudo bem e que vai fazer os preparativos. Agora que a prota terminou, ele pergunta se ela pode ir se lavar agora, deixando ela sem entender nada. Quase desmaiando, ele fala que não aguenta mais. Então, enquanto ele toma conta do ovo, ele implora para elas irem se lavar logo. Enquanto isso, na Floresta das Fadas, o Rei das Fadas comenta que o nojento do Boroth é alguém suspeito. Confuso, ele pergunta se essa pessoa em sua frente é uma fada, pois é estranho, já que ele não tem a aura que as fadas têm, e fala que nunca viu uma fada que protegesse esta pequena floresta. E então, o Rei das Fadas começa a liberar seu poder, fazendo esse nojento tremer na base. Confuso, ele pergunta o que diabos está acontecendo e por que ele está sentindo essa pressão assim do nada. E o Rei das Fadas fala que há uma energia fluindo através dele que não deveria estar ali, sem falar que até mesmo essa pessoa que está atrás dele também é muito suspeita. E percebendo a enrascada em que ele se meteu, o nojento sabe que só há um ser que pode emitir um poder tão grande assim, e é o Rei das Fadas. Rapidamente, esse sujeito aparece para defender o nojento, enquanto o Rei das Fadas fica apenas observando. E então, o nojento do Boroth chama por Luin, enquanto o Rei das Fadas comenta que pode sentir um poder demoníaco vindo deles. Porém, ele percebe algo e pergunta o que diabos eles estão tentando fazer, pois até estão criando quimeras com demônios. E enquanto essas quimeras ganham tempo, esse nojento tenta fugir. Alguns espíritos percebem ele ali, enquanto avisam as outras sobre esse inimigo. Uma delas pergunta se pode matá-lo, e a outra fala que o Rei das Fadas avisou que quer ele vivo. Mas por algum motivo, ela sente sua raiva transbordar e parte para cima dele enquanto fala que vai matá-lo. Mas infelizmente ela não consegue e esse nojento a pega, enquanto a chama de maldita, ele a esmaga, deixando todos os espíritos chocados. E para piorar, ele conjura uma magia gigantesca, lançando fogo por todo aquele lugar, matando vários espíritos enquanto eles gritam por ajuda. E voltando ao seu quarto, ele pergunta como diabos isso foi acontecer, pois ele não podia imaginar que o Rei das Fadas estaria lá. E então, ele chama a Demon, enquanto ela rapidamente aparece e pergunta o que seu amor quer. Ela pergunta por que ele saiu enquanto ela estava descansando, já que ela não gosta de vê-lo ferido. E agora ele tem um arranhão em seu lindo rosto.
E ele fala que só está cansado. E mais tarde vai ver Lyric para receber tratamento. Enquanto ela pede para ele não fazer isso, e sim fazer um contrato com ela, já que se ele fizer, ele será o único bruxo do Império amado pelos demônios. E com isso, ele poderia ter mais poder do que tem agora. Mas ele fala que se ele fizer isso, ele estará nas mãos dela pelo resto de sua vida, e comenta que ela é muito gananciosa. E ela fala que também estará nas mãos dele, e pergunta se isso não seria muito divertido. De qualquer forma, ela comenta que as sombras infiltradas no castelo daquele senhor contaram para ela algumas coisas muito interessantes. Ela conta que um ovo de dragão vivo entrou no castelo daquele senhor. Foi dito que alguém o pegou perto da Floresta das Fadas. E pergunta se ele ficou interessado, e ele fala que sim, um pouco. E então ela pergunta se ele quer que ela vá e roube para ele. E enquanto mostra um sorriso, ele comenta que é por isso que ele gosta muito dela. O mordomo comenta que seu senhor está ausente devido a um incêndio na Floresta das Fadas e agradeceria se eles pudessem esperar um momento, já que seu senhor estará de volta em breve. E eles concordam. Hemming comenta com Allen que a Prota tinha dito que os magos não chegariam tão rápido. E ele fala que sabe, mas eles virão o mais rápido possível, talvez leve um mês. E Hemming comenta que devem levar no máximo 3 semanas. Então, ela pergunta o que vai acontecer com esse ovo. E ele fala que o Departamento da Magia irá fornecer a mana que ele precisa na hora. E eles mesmos poderiam levar o ovo. Mas agora, eles não estão em condições de deixar este lugar. De qualquer forma, Hemming comenta que ele tinha dito para a Prota que a data do parto dela seria antecipada. E ele fala que foi isso mesmo, porque a taxa de crescimento do bebê dela é absurdamente rápida. Então ele acha que vai ser preciso se preparar para ajudá-la a dar à luz em 1 semana, enquanto ela pergunta se vai ficar tudo bem. E super confiante, ele fala que sim, já que não há nada de errado com o corpo da Prota. Sem falar que na noite passada, o inchaço dela diminuiu e ela disse que seu corpo se sentia leve. E Hemming fala que a Prota sempre esteve em constante movimento. E agora, ela deve estar muito desesperada, pois não tem conseguido se mover direito desde que ficou grávida. E comenta que agora que estão ali, ele tem sido uma pessoa muito super protetora, enquanto ele fica sem entender nada. E ela fala que talvez ele não saiba, mas a Prota estava maravilhosa ontem. E apesar de estar com a gravidez muito avançada, ela ainda assim se moveu com bastante destreza e leveza, enquanto ele comenta que ela mudou de assunto. De qualquer forma, ela fala que é verdade, a Prota é a deusa do vento. Incrédulo, ele fala que após ela dar à luz, ela deve cuidar bem do corpo por um tempo, então, ela não pode ser a deusa do vento e ficar usando sua espada. E confiante, ela fala para ele não se preocupar, pois ela vai se dedicar de corpo e alma para cuidar da sua deusa, deixando ele incrédulo. De repente, aquele senhor que o mordomo avisou tinha acabado de chegar, deixando um climão no lugar. Sem jeito, ele se desculpa por fazer eles esperar tanto tempo e pergunta se eles trouxeram o ovo. E Hemming fala que sim, e fala que a condição do ovo está muito ruim, enquanto aquele moço fala que é a primeira vez que ele vê um ovo assim e pede para eles esperarem um minutinho, enquanto ele faz uma ligação. Em seguida, o Ministério da Magia responde pelo chamado dele, enquanto ele fala que 2 cidadãos trouxeram um ovo de dragão, e por isso ele entrou em contato com eles. Ah, o nome desse moço é Shelton, Visconde Shelton. Completamente chocada, ela pergunta se o Visconde tem certeza de que é um ovo de dragão, e pergunta qual é o tamanho dele e qual é a temperatura e o estado da superfície externa. E então, Allen comenta que no momento é um ovo que tem a forma de um filhote. No entanto, a temperatura do ovo está baixando gradualmente. Surpresa, a moça do Departamento da Magia fala que se for isso mesmo, então não há tempo a perder, pois nessas condições, esse ovo mal pode sobreviver por 3 dias no máximo, e fala para eles esperarem um momento. Ela pergunta para seus colegas quanto tempo vai levar para chegarem até onde o ovo está, e alguém fala que vai levar umas 2 semanas, já que eles estão perto das montanhas Aope. E então, ela comenta que se for perto das montanhas Aope, o Derek está de férias perto desse lugar. Então ela vai pedir para o Derek cuidar disso, enquanto o Allen se pergunta se vai ficar tudo bem. E então ela se desculpa pela demora, e fala que tem boas notícias. Eles têm alguém que pode estar ali em no máximo um dia. E Allen comenta que se um mago aprendiz estiver vindo, vai dar problema, pois esse ovo precisa de muita mana. E a moça fala para ele não se preocupar com isso, pois o mago que está indo até eles é muito avançado. E até comenta que seria muito bom se esse ovo pudesse absorver toda a mana dele, mas isso não vai acontecer, deixando o Allen e o Visconde chocados. De repente, algum colega dela comenta que talvez amanhã, enquanto a moça pergunta do que eles estão falando.
E eles comentam que aconteceu uma explosão na esfera mágica de teste, deixando ela surpresa. E então ela fala que o mago estará ali em 2 dias no máximo, e dá adeus enquanto desliga a chamada, deixando todo mundo sem entender nada. E todo sem jeito, o Visconde Shelton comenta que está feliz que ele chegará em 2 dias. Então o ovo vai conseguir resistir até ele chegar. E então, Allen fala que na verdade tem algo que ele precisa contar para o Visconde. Allen fala que ele e sua irmã descobriram este ovo de dragão há alguns dias perto da Floresta das Fadas. E parece que as crianças passaram pelo muro que eles tinham derrubado. E apesar das crianças terem voltado sãs e salvas, ele não se sente bem, pois ele se sente responsável por isso. E todo sem jeito, o Visconde fala que não é pra tanto. E o Allen fala que é por isso que... Enquanto a Hemming pensa que ele é muito bom atuando. E então, Allen comenta que pode ser um pedido descarado, mas... Ele gostaria que o Visconde dissesse que foi ele quem encontrou este ovo. E surpreso, o Visconde fala que ele poderia receber uma grande recompensa por relatar sobre o ovo. E o Allen fala que não pode aceitar, nem sequer ele pode levantar sua cabeça de vergonha, já que ele só pensa nas crianças que devem ter ficado assustadas. Pensativo, ele sabe que se quiser salvar o ovo sem se envolver com os magos, eles não têm escolha senão entregar para esse cara. Ele implora para que o Visconde ajude ele, enquanto cutuca a Hemming, e ela também pede que o Visconde ajude eles. E todo sem jeito, o Visconde fala que tudo bem, ele vai usar a recompensa para ajudar as pessoas da vila então, e o Allen agradece pela ajuda. E então, ele pede que lhe entregue o ovo e a Hemming concorda. No entanto, assim que ele encosta no ovo, uma descarga elétrica acontece, jogando ele para trás. Allen vai rapidamente até o Visconde enquanto pergunta se está tudo bem. Já a Hemming, ela está paralisada como se tivesse visto uma assombração, enquanto se pergunta o que diabos está acontecendo. Irritado, o mordomo pergunta o que diabos eles estavam tentando fazer, enquanto Allen comenta que só viu algumas faíscas saírem do ovo. Confusa, Hemming vai até Allen e pergunta o que diabos foi isso que aconteceu. Enquanto o mordomo fala que eles quase mataram o Visconde com esse ovo. E o Visconde fala para ele que está tudo bem, afinal, foi o ovo que fez isso e não eles. E todo suspeito, ele comenta que aparentemente o ovo não quer ficar ali, deixando Hemming em choque enquanto pensa ter visto as pupilas dele na vertical. O Visconde fala que eles vão ter que proteger o ovo até que os magos cheguem. E até lá, eles vão precisar ficar no castelo, enquanto Hemming se pergunta se viu errado. Enquanto isso, em outro lugar, Derek está todo tranquilo em suas férias, até que ele recebe uma ligação. Ele atende a chamada e já fala que hoje é o 4º dia de suas férias, e ainda restam 36 dias. Então, se não for um assunto urgente, ele vai desligar. E rapidamente, a pessoa que está falando com ele diz para esperar, pois eles têm uma grande notícia deixando-o curioso. A pessoa fala que foi encontrado um ovo de dragão vivo e também é um ovo quase pronto para eclodir, deixando-o chocado, enquanto pergunta o porquê de estarem dizendo isso só agora. Ele fala que vai voltar agora mesmo, enquanto a pessoa fala que o ovo não chegou na torre ainda. A pessoa fala que o ovo foi encontrado, mas ainda não foi recuperado, e fala que é uma pena que ele tenha que interromper suas férias por isso, mas salvar o ovo é a prioridade. E ele pergunta se tem algo mais para fazer, e a pessoa fala que o ovo não está muito longe do lugar de onde ele está, e pergunta se ele poderia ir para lá e pegar o ovo. E todo feliz, ele fala que é claro que pode e comenta que será o primeiro a ver o ovo. E para acabar com a alegria dele, a pessoa pergunta se ele conhece os magos de Arnor e fala para ele levar um mago do ramo mágico de lá. Chateado, ele pergunta por que levar outro mago. E a pessoa fala para ele não ser estúpido, pois como é um ovo de dragão prestes a eclodir, ele terá que colocar muita mana nele. Então não importa o quão resistente ele seja, ele não conseguirá fazer isso sozinho. E então ele pergunta se há alguém no ramo mágico de Arnor com esse tipo de magia, pois ele não lembra de ter alguém assim. E até ele mesmo, que está na 8ª classe, não seria o suficiente. E enquanto a pessoa solta uma risada, ela fala que tem um mago capaz de ajudar sim, e ele saberá quem é quando chegar lá, e manda ele se apressar, pois o ovo está morrendo, e Derek concorda. Ele se pergunta se o dragão que nascerá irá marcar alguém, já que dizem que um dragão só deixa uma marca na pessoa em quem mais confia uma vez na vida, e geralmente, eles fazem isso em sua mãe ou em seu companheiro. E por isso talvez seja possível para Derek receber a marca, caso ele o choque com seus poderes mágicos, pois assim ele irá segui-lo como uma mãe. Afinal de contas, como ele desistiu do posto de arquimago mais jovem, agora ele poderia conseguir o primeiro título de mago dragão. Algum tempo depois, no ramo mágico de Arnor, a moça fica surpresa por ver o vice-ministro Derek,
e pergunta se ele está ali para se encontrar com o ministro. Chocado, ele se pergunta por que ela está mencionando a palavra ministro ali, enquanto ela fala que o ministro agora vive em uma mansão temporária e ela vai guiá-lo. Algum tempo depois, na mansão temporária do Simon, puto da vida, ele comenta que se soubesse que o mago com quem ele ia era o Simon, ele teria exigido que devolvessem suas férias. De qualquer forma, ele espera que tudo dê certo, já que se ele for com o Simon, ele não vai precisar se preocupar com a magia. Porém, alguém abre a porta bem na hora que ele ia entrar, fazendo-o cair no chão, enquanto fala que sua cabeça está doendo. E todo gostoso, Simon aparece e pergunta o porquê diabos ele está no chão, e fala que ele deveria ter mais cuidado. E Derek fala que está no chão graças a um certo alguém. Simon comenta que não deveria ter perguntado isso, enquanto Derek fica chocado por ver tantos espíritos e pergunta o que eles estão fazendo ali. E Simon comenta que eles fizeram um contrato com ele, enquanto o ajuda a se levantar. Derek pergunta desde quando ele sabe controlar espíritos. E Simon comenta que não sabe dizer ao certo, mas talvez há uns 2 meses, enquanto Derek pensa que é um absurdo ele só ter levado 2 meses para se tornar um espiritista. E então, Derek pergunta para onde ele está indo. E Simon fala que está indo buscar o ovo de dragão. E Derek comenta que ele também está sabendo disso. E pergunta se Simon não vai levar mais pessoas junto, enquanto Simon fala que não, já que tudo isso é um incômodo. E então ele fala que irá recuperá-lo hoje e fala que amanhã Derek vai retornar para a torre sozinho, deixando-o confuso. Simon fala que ainda não terminou seu trabalho, enquanto Derek pensa que é óbvio que se trata da Prota, e ele espera que a Prota volte o mais rápido possível. Afinal, depois que a Prota desapareceu, o Simon se tornou o rei demônio naquela torre. Antes ele era um pouco mais humano, mas hoje em dia parece que não há alegria nem tristeza nele. Não, às vezes até parece que ele está chorando. E se os colegas de Derek ouvissem isso, com toda certeza eles ficariam chocados. E então, Derek comenta que está faltando um. Já que Simon é um espiritista, ele deve ser capaz de controlar os 4 elementos, que geralmente são 4. E Simon comenta que um deles é um pouco distraído. E por isso ele não está ali, mas ele voltará por conta própria. Enquanto isso, em outro lugar, nossa Prota pergunta se esse bichinho fofo é um espírito toupeira. É Prota, aqui você foi, viu? Acabou essa palhaçada. A casa caiu. Nossa Prota comenta que aparentemente ele vem de fora da floresta, então ela não acha que ele seja desse lugar. Ela foi até ali porque ficou sabendo sobre o incêndio na floresta. E felizmente, o fogo não se espalhou muito. E enquanto toca a pulseira que ganhou do Rei das Fadas, ela se pergunta se a Gaia está bem. E então, ela pergunta para onde aquele espírito está indo, enquanto ele sai disparado para dentro da floresta. Os espíritos comentam que tem alguém vindo, e perguntam se ela queria vê-los, enquanto outro espírito comenta que essa era a humana que estava com o rei. E toda fofinha, nossa Prota diz olá, enquanto fica super feliz que elas estejam bem. E então, a toupeirinha aparece enquanto a Prota pergunta se foi ele quem trouxe todos esses espíritos até ela. De qualquer forma, ela agradece por isso. Nossa Prota comenta que ouviu dizer que houve um incêndio na floresta ontem, e pergunta se elas estão bem, e elas falam que estão bem, já que o rei abrigou todas nas profundezas da floresta. E então, nossa Prota pergunta se por acaso ela não está por ali, e elas comentam que se for sobre a Gaia, ela deve estar hibernando agora, mas se a Prota chamar por ela, com certeza ela virá. De qualquer forma, ela disse que tinham que reunir forças, pois antes disso, ela só saía no seu aniversário, enquanto a Prota fica muito feliz que nada tenha acontecido com ela. E então, os espíritos comentam que se a Prota sente a falta dela e quiser vê-la, a Prota pode esperar ali, que a Gaia vai aparecer, e comenta que foi ali onde a Gaia nasceu. E enquanto a Prota fica confusa, os espíritos contam que essa árvore muito antiga foi quem disse para elas. Elas dizem que há muitos vestígios da Gaia nesta floresta, porque este era o seu bosque favorito quando ela estava viva. Então, para o rei, que estava triste pela morte de sua filha, uma árvore muito antiga a fez. Por isso, essa árvore usou todas as suas forças, e por isso ela adormeceu. E nossa Prota fala que entende, enquanto elas comentam que, de qualquer forma, elas precisam ir, já que elas não podem ficar muito tempo fora, e agradecem pela Prota se preocupar com elas. E então a Prota também comenta que precisa voltar e pergunta se ele também não deveria voltar para o seu dono. De repente, a Prota sente uma pontada do nada em sua barriga. Ela se pergunta o que está acontecendo, já que o Allen disse que ainda faltava muito tempo para ele nascer. E então ela fala que precisa ir, deixando o espírito todo preocupado com a Prota. Mas está tudo bem, ele não falou nada. Mas eu tenho certeza que ele estava pensando que tinha encontrado a Prota
e estava voltando para avisar o Simon. Algum tempo depois, nossa prota se encontra com a senhorita McKenna, enquanto ela cumprimenta a prota e comenta que, pelo visto, ela estava em um passeio. E toda fofinha, ela cumprimenta a prota e fala que se chama Shizu, e nossa prota fala que é um prazer conhecê-la, já que a prota ouviu muito sobre ela graças à senhorita McKenna. E toda fofinha, ela pergunta se foi a prota quem a salvou naquele dia. E enquanto solta uma risada, a prota pergunta o porquê ela acha que foi ela. E a Shizu fala que não se lembra de tudo, mas sabe que foi a prota quem tirou ela da floresta. E então, McKenna chama a atenção da Shizu, pois ela precisa ser mais educada, já que a prota poderia se meter em problemas. E toda sem jeito, ela se desculpa, enquanto a prota pergunta se elas gostariam de entrar. Enquanto elas tomam um chá, a McKenna comenta que a Shizu diz que viu a fada que a salvou naquele dia. Mas quanto mais ela ouvia a explicação, mais ela pensava na prota. E por isso, a McKenna agradece ela, mas pede que a prota não faça algo assim numa próxima vez. Ela conta que já sabia que a prota era uma pessoa forte e maravilhosa antes dela vir até ali. E toda triste, ela comenta que parece que a prota não é o tipo de pessoa que se valoriza, e pede para ela se valorizar mais, deixando ela surpresa. Ela agradece a prota. Ela realmente está muito agradecida pelas crianças terem conseguido voltar sãs e salvas. Mesmo sendo uma situação perigosa em que a prota poderia se machucar, e mesmo sabendo que está esperando um bebê, ela se sentia muito culpada, pois todas elas poderiam ter se machucado muito. E nossa prota tenta acalmá-la, enquanto fala que é algo natural, mas a senhorita McKenna fala que não é natural, e ela não quer que isso volte a acontecer com a prota. Ela fala que pode ser estranho dizer isso agora, mas ela espera que a prota não se machuque. Ela espera que a prota dê à luz com segurança e viva uma vida muito feliz com seu filho. E ela quer que a prota se ame tanto quanto ama seu filho, pois há muitas pessoas que gostam e querem o melhor para ela. E toda sem jeito, ela fala que fará isso. E enquanto conversa com seu bebê, ela fala que não sabia disso, mas parece que muita gente estava preocupada com ela. Ela se lembra de quando a Hemming queria protegê-la, mesmo quando claramente estava morrendo de medo. Ou quando Allen abraçou elas enquanto agradecia por elas terem voltado sãs e salvas. E enquanto a senhorita McKenna falava que tem muitas pessoas que gostam e querem o bem da prota, ela se lembra das palavras do Simon, sobre ela ir para onde quiser ir. Afinal, sempre foi seu trabalho cuidar dela, então ela pode fazer o que quiser, desde que ela não se machuque. Ser mãe a fez perceber coisas que ela não percebia antes, e a fez ver a vida de outra forma, e por isso, ela pede que seu bebê venha logo, pois essa será sua maior alegria. Enquanto estava indo embora, McKenna comenta que tinha algo para dizer e quase esqueceu. Ela pergunta se tinha mencionado que seu marido é porteiro no castelo do Visconde Shelton. Ela também comenta que seu marido lhe disse que Hemming e Allen visitaram o castelo. Mas parece que algo aconteceu. Ele disse que iriam enviar 2 pessoas amanhã. A prota pergunta se teve algum problema, e McKenna fala que sim. Seu marido disse que a magia saiu do controle assim que o ovo saiu dos braços de Hemming, e ela se pergunta o que seria aquilo. De qualquer forma, ela comenta que avisaram para mantê-los no castelo até que os magos chegassem. A prota fala que entende e agradece por terem avisado. E McKenna fala que é um prazer e avisa que já está indo, enquanto Shizu também se despede. Dentro de casa, nossa prota comenta que isso a estava incomodando um pouco, pois já fazia vários dias desde que eles tinham ido até o castelo. Bem, de qualquer forma, não são os nobres que vão entrar em contato para avisar sobre essas coisas, então só resta a prota esperar. Ela comenta que Allen deve estar muito preocupado por estar demorando tanto. Enquanto isso, o bebê da prota está fazendo uma festa dentro da barriga dela, enquanto ela comenta que não está em boa forma e espera que eles voltem logo. Sim, ela espera que tudo dê certo e pergunta se o seu bebê concorda. Enquanto isso, Allen está desesperado, pedindo que deixem ele sair, pois tem uma mulher grávida esperando para dar à luz. Hemming fala para ele se acalmar, pois desse jeito ele vai acabar se machucando, já que aquelas pessoas só têm fingido não ouvir eles por horas. Incrédulo, ele pergunta por que ela está tão relaxada, e ela fala que não está relaxada, está mantendo a calma. De qualquer forma, ela comenta que a prota deve estar tentando entrar em contato com eles. Ele fala que não sabe, mas, como não voltaram até agora, ele está preocupado que ela vá até ali com o corpo dela naquele estado. E Hemming fala que é isso mesmo, essa é a maior preocupação dela no momento. Ela comenta que até avisou a prota para ter mais cuidado, mas mesmo assim, nervoso ele comenta que não está se sentindo bem. E Hemming fala para ele se acalmar, pois ainda há algum tempo antes da data prevista. E ele fala que nem todas as mulheres grávidas dão à luz na data planejada. Ele fala que às vezes o bebê não nasce nesse intervalo.
Mas mesmo que não se saiba quando, eles precisam se preparar com antecedência, enquanto se lembra do dia em que sua esposa faleceu. E a única coisa que ele conseguia fazer era gritar de desespero. E enquanto Hemming ficava sem palavras, ele gritava que precisavam voltar amanhã de manhã, no máximo, e pedia para deixá-los sair. Enquanto Allen gritava na porta, Hemming olhava em volta, pensando que não tem como sair ou pular por ali, até que ela se deu conta de que os gritos de Allen pararam, e ele estava caído no chão, ao lado de uma sombra negra. Chocada, ela se pergunta o que diabos é isso, enquanto alguém tentava abrir a porta. E surpresa por ver o Visconde ali, ela o cumprimentava, enquanto ele não dizia uma palavra. Ele parte para cima de Hemming, enquanto ela pergunta o que diabos ele está fazendo. E por estar segurando o ovo, ela não consegue usar sua força para se soltar. Ela manda ele soltá-la, enquanto ele não diz nada, e então ela mete uma bicuda nele, jogando-o para trás. Mas isso não ajuda em nada, e aparentemente só piora a situação, pois começa a sair uma sombra debaixo dele. Chocada, ela consegue sentir uma energia sinistra, e definitivamente precisa evitar aquela sombra. Porém, a sombra vai até ela rapidamente, enquanto ela grita que se acontecer algo com eles, a prota vai ficar sabendo disso mais tarde. E enquanto esperava pelo pior, ela se perguntava o porquê nada estava acontecendo, e então abriu seus olhos. E lá estava ele, todo gostoso, enquanto reclamava que a gestão do castelo estava uma bagunça. Ele comenta que isso precisa ser organizado, enquanto taca fogo em todos os resquícios daquela sombra, deixando Hemming surpresa por vê-lo ali. E enquanto ele olha para ela fica com o cu na mão, pois não tem ideia do que ele está fazendo ali agora. E parecendo um psicopata, ele começa a caminhar na direção dela, deixando-a em choque. E gaguejando, ela agradece pela ajuda. Porém, a única coisa que ele faz é perguntar onde a prota está, enquanto Hemming pensa que agora fudeu foi tudo. Simon comenta que, se ela não quiser se queimar igual ele fez com aquela coisa, é melhor não mentir para ele, enquanto Derek se pergunta o que a ajudante da prota está fazendo ali. De repente, alguém aparece e pergunta o que diabos está acontecendo para causar tanto alvoroço. E quando ela percebe que Simon está ali, ela fica surpresa e pergunta se ele é o mago que está ali para pegar o ovo de dragão. De repente, ela percebe seu marido caído no chão e vai até ele rapidamente. Ela se desculpa com Simon e fala que vai cumprimentá-lo depois de cuidar do seu marido que está inconsciente. E então ela manda alguém chamar o mordomo imediatamente, para levar seu marido até seu quarto. Confuso, Allen percebe que o Visconde Shelton acabou desmaiando por um momento, enquanto Simon está pensando se deveria apenas meter a porrada em geral, e Hemming está com cara de bunda. E enquanto olha para eles, Allen se pergunta o que diabos está acontecendo. E então ele fala que o Visconde acabou desmaiando porque estava muito fraco, e fala para ela dar esse remédio para ele 2 vezes ao dia, e ele ficará bem em pouco tempo. E então, Simon pergunta se Hemming já tomou uma decisão, pois já está na hora dela dizer para ele. E enquanto se faz de doida, ela pergunta do que ele está falando, e pergunta se ele não está ali para recuperar o ovo de dragão. E irritado, ele comenta que tinha avisado para ela que não era uma boa ideia ficar enrolando. E então, Allen aparece e pergunta quem é ele, enquanto Simon responde perguntando quem diabos é ele. Até que Simon se dá conta de que ele deve ser o homem de cabelo escuro, enquanto Allen pergunta o que ele quer dizer com isso. E então, Simon fala o nome da prota, deixando-o surpreso, e pergunta onde ela está. Algum momento depois de se sentarem, fica um silêncio naquela sala, pois os dois estão com o cu na mão. E então, Simon pergunta se eles precisam de mais tempo para pensar, enquanto Allen fala que já disse que não sabem de nada. E Simon comenta que eles são muito ingênuos para fingirem não saber de nada, mesmo quando foram pegos, e agora é tarde demais para eles fugirem. E com um sorrisinho, Simon comenta que eles são estúpidos, e se estiverem dispostos a enrolar, ele pode esperar o tempo que for, já que fazem meses que ele está nesse inferno. Pensativo, Allen comenta que se tivesse a intenção de ficar enrolando, já teria feito isso, enquanto Simon comenta que não será difícil esperar mais uma noite. E quanto mais tempo ele olha para Allen, mais ele sente vontade de se livrar dele. Ele se pergunta o porquê desse cara ter segurado a mão da prota com tanto carinho, pois nesse momento, a única coisa que Simon gostaria é fazer ele desaparecer sem deixar rastro. Mas ele não pode só matar qualquer um relacionado com a prota. Afinal, esse cara pode ser a pessoa que a prota ama. De qualquer forma, ele se pergunta do que isso importa agora, pois se ele quiser, ele pode apagá-lo sem que ninguém perceba, de modo que ele possa desaparecer naturalmente da vida dela. Mas como ele ainda não tem certeza de tudo o que está acontecendo, é melhor verificar primeiro e só agir depois. Afinal,
Mesmo que a prota esteja realmente apaixonada por esse bastardo, ela não é o tipo de pessoa que fugiria para um lugar tão distante só por isso. Sim, isso mesmo. Deve haver uma razão para ela estar com ele. Definitivamente tem alguma coisa faltando. E então, Hemming fala que tem uma pergunta para ele. Pelo que ela ouviu, a prota deve ter deixado uma carta dizendo que voltaria para vê-lo depois de um tempo. Então, ela gostaria de saber o porquê ele está buscando a prota igual um doido, deixando até o Allen preocupado. Pensativa, Hemming sabe que tem uma chance dele ser o pai da criança que a prota está esperando. E mesmo que ele seja assustador, ela precisa verificar. Afinal, sem a ajuda da prota, ela não estaria onde está hoje. Então, ela precisa fazer o melhor que puder, mesmo que ela morra. Apesar de saber que a prota é uma pessoa proativa, ela sabe que a prota não precisa da sua ajuda. Mas Hemming pode sentir que falta alguém para cuidar da prota. Então, ela vai fazer isso acontecer. E vai verificar se Simon é alguém que pode amar a prota aconteça o que acontecer. E com um sorriso, ele comenta que se a pergunta dela for sobre o motivo de ele estar tão desesperado atrás da prota, é simplesmente porque ele não consegue viver sem ela. Sem a prota em sua vida, ele sente que está prestes a morrer. Simon fala que precisa encontrá-la, mas não consegue entrar em contato com ela. Nem mesmo sabe o motivo dela ter partido. E também não sabe quando ela voltará. E então, ele pergunta como poderia deixar isso de lado e não tentar procurá-la. Ele diz que foi muito cruel quando ela se foi sem nem dizer porquê. Mas apesar disso, não existe a possibilidade dele odiá-la por isso. Afinal, para ele, ela é sua salvação. Simples assim. E então, ele fala que é por isso que precisa encontrá-la o mais rápido possível. Porque sem a prota ao seu lado, ele sente que está prestes a ficar maluco de vez. Pensativa, Hemming percebe que ele ama realmente a prota. Ama tanto que beira a loucura. E isso é até um pouco perigoso, já que a prota cresceu sem conhecer o amor. E pensativa, ela comenta que esse amor que ele sente é bem intenso, mas talvez ela consiga dar um empurrãozinho. E então, ela fala que vai dizer onde a prota está, enquanto Allen fala que não cabe a eles decidir isso. E Hemming fala que não tem escolha. Afinal, Simon não vai deixá-lo sair até ela falar a verdade, e pergunta se ela está errada, enquanto Simon concorda balançando a cabeça. De qualquer forma, Hemming fala que não estão numa situação em que podem relaxar, e seria melhor acabar com isso e voltar rapidamente para cuidar da prota. E escutando isso, Simon fica irritado e pergunta que tipo de situação é essa, e pergunta se algo aconteceu com a prota. Ele fala que aparentemente Allen é um médico, e pergunta se esse é o motivo dele estar tão apegado à prota. E de maneira ameaçadora, ele fala que se algo acontecer com a prota enquanto eles estavam perdendo tempo ali, é melhor eles se prepararem. Nervoso, Allen pergunta se ele poderia esperar só mais alguns dias. E Simon pergunta se ele é surdo ou não ouviu o que ele acabou de falar. Sem paciência nenhuma, Simon fala que está prestes a enlouquecer e diz que quer ver a prota agora mesmo. De repente, aquele espírito fofinho aparece, enquanto Simon pergunta o que ele estava fazendo esse tempo todo para aparecer só agora. E então, ele conta tudo o que viu para Simon, deixando-o surpreso enquanto pergunta se a mulher que ele encontrou tinha o cheiro da magia que ele tinha mostrado, e todo fofinho ele concorda. E rapidamente ele começa a usar uma magia, enquanto pergunta onde está essa mulher que ele encontrou. Até que a imagem da prota aparece, deixando todos naquela sala surpresos por vê-la ali. Enquanto isso, está rolando uma tempestade pesada. E para piorar, a prota não está nada bem. Ela comenta que está se sentindo um pouco estranha, e espera que Allen chegue logo. Pensativa, ela comenta que é melhor ela esperar no primeiro andar enquanto consegue se mover. Porém, enquanto desce as escadas, alguém bate na porta. Enquanto ela se pergunta quem poderia ser a essa hora. E enquanto pega uma espada, ela sabe que se fosse Allen ou Hemming, eles não teriam batido na porta, e sim apenas teriam entrado. E então, ela vai até a porta enquanto pergunta quem está ali, porém, ela sente uma dor terrível, que a faz soltar um grito enquanto cai no chão. E então, alguém abre a porta enquanto a prota pensa que se for um inimigo, ela vai precisar lidar com ele de uma só vez, e rapidamente. E quando ela percebe que esse cheiro é familiar, ela fica surpresa por ver ele ali. Ele entra todo desesperado depois de ouvir os gritos da prota. E enquanto ele fica surpreso por vê-la no chão, ela fica surpresa por vê-lo ali. E então, ele se lembra das palavras de Hemming. Ela vai contar onde a prota está, mas ele precisa prometer uma coisa. Ele não pode fazer a prota se assustar, de forma alguma. E também não importa como ela pareça, por favor, ele não pode pressionar ela. Enquanto ele fica chocado por ver que ela está grávida.
Surpreso, ele pergunta o que aconteceu com a barriga dela, e ela pergunta o que ele quer dizer com o que aconteceu. E ele fala que não é isso, mas... E pergunta se ela... Mas antes que pudesse terminar de falar, a Prota fala que não. Até que a Prota começa a sentir uma dor muito forte, enquanto Simon vai até ela todo preocupado, e a Prota fala para ele esperar um momento. Ela pede para ele chamar Allen rapidamente, e com seus ciúmes no talo, ele pergunta o porquê de falar dele nesse momento. E ela só manda ele calar a boca e chamá-lo logo. E sem ter o que falar, ele só pega a Prota e a leva para um portal, enquanto pensa que, de qualquer forma, agora não é hora de ficar com ciúmes. Enquanto isso, Allen está perdidinho, pensando no que acabaram de fazer, pois a Prota precisa de estabilidade absoluta, e espera que nada tenha acontecido com ela. Hemming fala para ele se acalmar, pois nem se passaram 5 minutos desde que Simon saiu, até que ele aparece do nada com a Prota. Allen fica super preocupado e pergunta se a Prota já está em trabalho de parto, e ela fala que acha que sim. Allen está tão perdidinho que olha as perguntas que ele faz, sendo que o médico é ele. Ele pergunta se a Prota está sentindo muita dor e de quanto em quanto tempo vêm as dores. E com dificuldades, ela fala que talvez de 2 em 2 minutos, mas ela não tem certeza, só sabe que está doendo muito. Enquanto Simon fica apavorado por ver a Prota naquele estado, Hemming avisa que está indo perguntar se há um quarto que possa ser usado como sala de parto. Pensativo, Simon comenta que essa é a primeira vez que a Prota sente uma dor assim, e ele não consegue ver nenhum ferimento, e sem saber o que fazer, ele se pergunta se deveria tentar usar magia para que ela se sinta melhor. Mas Allen manda ele não fazer isso, pois se ele usar magia sem cuidado, pode acabar machucando o corpo dela. Então, Allen pede para ele se acalmar e apenas esperar. E enquanto fica olhando a Prota sofrendo de dor, ele apenas segura sua mão. Nervoso, Allen comenta que o bebê vai nascer logo, e ele precisa da sua bolsa de médico para o parto. E escutando isso, Simon fala que se ele quiser, ele pode pegá-la para ele, e pergunta onde está essa bolsa. E ele fala que está em seu quarto no 2º andar, no armário. E rapidamente, Simon teleporta. De repente, Hemming aparece e fala que trouxe a dona da mansão, enquanto essa moça pergunta quem é a mulher deitada no sofá. Bem na hora, Simon volta com a bolsa de Allen, e fala que ela é uma pessoa muito importante. Então ele pede que a senhora ajude-a a dar à luz com segurança. E Allen pergunta se tem algum quarto que possa ser usado como sala de parto, e ela fala que sim, e pede para segui-la. Ela fala que este é o quarto dela, então eles não vão ter problemas, e fala para colocar a Prota na cama. Alguns momentos depois, Allen fala que logo chegarão as damas de companhia que vão ajudar no parto. Ele fala que como o bebê está demorando para nascer, então eles precisam esperar um pouco. E fala para Hemming chamar ele quando a bolsa da Prota estourar ou acontecer alguma coisa, enquanto Simon fala para ele esperar um pouco. Nervoso, ele pergunta para onde Allen está indo quando a Prota está passando tão mal, e pergunta se ele não deveria fazer algo, já que é um médico. E Allen fala que, como ele falou, qualquer outra ação só colocará tanto o bebê quanto a mãe em perigo. E de agora em diante, a Prota tem que aguentar. E embora a dor do parto não possa ser compartilhada, é responsabilidade dos amigos e familiares suportarem juntos a dor na espera. Se tem alguém que deve segurar a mão dela agora, não é o médico, afinal ele não é o pai do Sasha. E assim que ele fala isso, Allen se lembra das palavras da Prota, sobre ele não ser o pai. Mas agora, ficou fácil para ele saber quem é o pai, alguém que é próximo da Prota, e era de quem ela deveria estar falando, sem dúvidas era de Simon. E então, ele fala que dar à luz a um filho é um trabalho muito difícil, e pede para Simon ficar ao lado dela nesse momento. E assim, o tempo passa, e já é outro dia. E todo triste, ele continuou segurando a mão da Prota, até o amanhecer. Enquanto tira o cabelo dela da frente de seus olhos, ele fala que queria estar sentindo toda essa dor no lugar dela. E então, ela acorda, e fica confusa por ver ele ali, enquanto ele pergunta se ela está bem. E ela pergunta o porquê de ele estar ali. E todo fofinho, ele fala que se a Prota está ali, então ele também deve estar com ela, enquanto beija sua mão. Ele fala que não irá perguntar nada agora. Ele só pede para ela se concentrar em se manter saudável. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a dor volta ainda pior, até que Simon percebe algo. Ele comenta que não tinha percebido porque estava distraído cuidando da Prota. Mas essa não é uma pulseira comum, e se pergunta por que a Prota está usando isso. Ele fica desesperado sem saber o que fazer, já que a Prota começa a gritar de dor. E então, ela se lembra das palavras da Gaia, para ela não se esquecer de chamá-la quando seu bebê estivesse prestes a nascer, e então ela chama pela Gaia. E instantaneamente,
um portal se abre dentro do quarto, summonando a Gaia toda fodona para dentro do quarto. E chocado, Simon não está entendendo nada, enquanto se pergunta quem diabos é essa fada. E então, ele rapidamente conjura uma magia de barreira ao redor da cama da prota, impedindo que a Gaia se aproxime. E enquanto ela fica sem entender nada, ele pergunta quem ela é e de onde ela veio tão de repente. E fala que se ela não responder quem é, ela não vai se aproximar da prota e fala que seria melhor ela ir embora. E então, outro portal se abre, e todo majestoso, o rei das fadas fala que essa fada é a filha dele. E surpreso, o rei comenta que por ele ter um cabelo prateado, significa que ele alcançou o estágio da iluminação, e por isso ele deve estar além do reino humano. De repente, a Gaia, toda desesperada, grita para ele tirar essa barreira, pois eles não têm tempo a perder. E então, seu pai vai até ela e pede que ela fique calma. E Simon pergunta por que eles estão ali, porque o rei das fadas em pessoa está ali. E o rei fala que estão ali para ajudar a prota a dar à luz a uma nova vida. E Simon pergunta como o rei das fadas vai ajudar uma humana a dar à luz. E o rei fala que o bebê da prota precisa do poder da natureza para nascer. E Simon pergunta o que diabos a prota ou seu bebê tem a ver com o poder da natureza. E o rei fala que é porque a prota também faz parte do mundo das fadas, enquanto Simon fala que isso não faz sentido. E então, Gaia pede que, por favor, só dessa vez, deixe ela ajudar a prota. De repente, a prota pega na mão de Simon e pede para deixá-los entrar, e fala para ele confiar nela, que vai ficar tudo bem. E todo preocupado, ele concorda enquanto desfaz sua barreira. E então, Gaia vai rapidamente até a prota, e enquanto coloca a mão na testa dela, Gaia começa a transferir seu poder para a prota. Vendo que a prota estava sentindo dor, Simon quase interrompeu Gaia, mas o rei falou para ele esperar um momento. Simon comenta que vai esperar, mas ele precisa explicar o que diabos está acontecendo. E ele fala que tudo bem, ele explica que a prota precisa do poder da natureza para que ela consiga dar à luz ao seu bebê. E então, o rei das fadas se dá conta de que Gaia está pensando em dar todas as suas forças para a prota. Ele comenta que ela já tinha a intenção de morrer pela prota, e pergunta se ela deseja que seu pai derrame lágrimas de sangue novamente, enquanto ela olha para ele como se estivesse pedindo desculpas. E percebendo que sua filha não vai desistir, ele tira uma adaga de sua mão, e com essa adaga ele perfura seu peito, tirando uma pequena quantidade de sangue. E então, ele conjura uma magia chamada Chashram Kumbra, fazendo seu sangue se transformar em um cristal vermelho, enquanto fala que irá compartilhar sua alma com o bebê dela. Chocado com o que estava acontecendo, Simon pergunta o que diabos o rei das fadas está fazendo. E ele fala que a Gaia tentou fazer algo pelo bebê dentro do ventre da prota, mesmo que para fazer isso, ela tivesse que quebrar sua própria alma. No entanto, a Gaia atualmente não tem forças suficientes para fazer isso. Então ele fez em seu lugar, assim, ele também conseguiria salvar a Gaia. Chocado, Simon comenta que isso não faz sentido, pois o que ele acabou de fazer foi uma pedra de fada, e o rei fala que a pedra de fada do bebê dentro dela estava inacabada, e por isso Gaia estava transferindo seu poder para ele. De qualquer forma, o rei fala que isso é estranho, pois essa magia de sangue que ele utilizou só poderia ser usada naqueles que herdaram o sangue do rei das fadas. É gente, e o mais bizarro de tudo isso é que ele não percebeu que a prota é a cópia da Gaia sem orelha pontuda. Mas tudo bem, talvez ele estivesse achando que a prota estava grávida de alguma fada qualquer, e não que ela seria filha da Gaia mesmo. Acho que dá pra passar um pano pra isso. Pois é, pasmem, a prota escutou tudo e estava se perguntando do que diabos eles estão falando, pois se isso for verdade, então ela tem sangue de fada. E enquanto olhava para Gaia, toda preocupada, ela queria perguntar tudo o que estava passando em sua cabeça. Mas para o desespero de Simon, a prota começa a gritar de dor novamente. E então, o rei fala que agora ele precisa chamar um médico humano, e chama algumas fadas para procurar por Allen. E sem demora, Allen já aparece junto de Hemming, enquanto pergunta se a prota está bem. Allen pede para Hemming se preparar para receber o bebê, enquanto ela concorda. Enquanto isso, o rei fala para Gaia não se preocupar, pois vai ficar tudo bem, e de agora em diante, eles precisam acreditar neles e aguardar. Algum tempo depois, Hemming, toda nervosa, está quase fazendo um buraco no chão, e Gaia, toda exausta, está dormindo nos braços do seu pai. Enquanto Hemming rói as unhas, Simon está até rezando. Até que ele finalmente escuta o choro do bebê e sai disparado para ver se a prota está bem. E então, Allen fala que é um menino muito saudável. Ele fala que está pesando 4,5 kg e que é o maior bebê que ele já ajudou a nascer. E enquanto entrega para a prota, ele fala que ela trabalhou muito duro e está muito orgulhoso dela.
E emocionada, ela o abraça, enquanto pensa que conseguiu dar à luz a este pequeno menino. E depois de tudo o que ela passou, isso não era um sonho. Agora ela finalmente tem uma família. E toda fofinha, ela dá as boas-vindas ao seu filho, Sasha. Meu Deus, que cena mais linda! Chorei muito enquanto lia. E quando estava escrevendo o roteiro, chorei de novo. Essa foi a coisa mais linda que já li até hoje. E de fundo temos Alan todo orgulhoso, junto de Hemming e Simon, presenciando essa belezura. E algum tempo depois, Simon continuava ao lado dela. E enquanto olhava para ela, ele comentava que a Prota sempre faz o mundo das pessoas girar ao redor dela. Mas apesar de qualquer coisa, ele está muito feliz em estar com ela de novo. E fala que poder vê-la assim faz seu coração quase explodir, enquanto a parabeniza pelo bom trabalho. E não importa como ela se pareça, nem quais segredos ela tenha, ele sempre irá protegê-la, pois ela é o mundo dele. Então, ele pede que, por favor, ela nunca mais o deixe. Até que ela acorda e fica surpresa por ver Simon ali com ela, enquanto ele dá um sorrisinho. E todo gostoso, ele pergunta se ela finalmente acordou. E perdida, ela fala que sim. E toda sem jeito, ela se pergunta que porcaria de situação é essa, enquanto Simon está quase explodindo de amor. E já começamos o capítulo com essa fofura mais linda do mundo, enquanto a Hemming concorda comigo. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e comenta que a Prota estava muito ansiosa pela chegada dele. E enquanto falava que realmente tinha sido um longo tempo de espera, ela começou a ser tomada por um sono incrivelmente forte, enquanto falava que eles vão ser bons amigos. E enquanto ela cai no sono, o rei comenta que nada de ruim vai acontecer, então ela pode dormir um pouco. E enquanto olha para essa fofura, ele cutuca a bochecha do Sasha. Não vou julgar, faria o mesmo. Enquanto isso, Simon e a Prota entram no quarto, enquanto Simon fala para ela descansar mais um pouco, pois ela nem se recuperou ainda. E enquanto a abraça, ele fala para ela se apoiar nele, pois assim, ela não vai precisar fazer muito esforço. E toda envergonhada, ela fala que ele não precisa fazer isso, pois ela está bem. E preocupado, ele pergunta se aconteceu algo. E ela fala que seu corpo está bem, enquanto comenta que está muito calor. E então, ele pergunta o porquê dela ficar cambaleando toda vez que caminha. E irritada, ela fala que não está fazendo isso. E então, ele dá um peteleco nela, e fala que ela estava cambaleando sim, enquanto ela pensa o porquê desse bastardo estar fazendo isso. E quando ela o encara, ela percebe que essa praga ficou ainda mais bonito desde a última vez que o viu. E então, ele a puxa para perto e pergunta se talvez ele deveria abraçar ela dessa forma, pois mesmo que seja desse jeito, ele não acha que seria ruim. E enquanto quase é cegada pela luz da gostosura que está saindo dele, ela se pergunta por que diabos ele está fazendo isso. De qualquer forma, ela se sente estranha, mas mesmo que seja estranho, ela não acha isso ruim. Credo, Prota, só faça mais um bebê logo. E enquanto ela não tem certeza do que está sentindo, o Simon, por outro lado, está aproveitando cada segundo, até que ela percebe que o rei estava ali o tempo todo vendo o amor deles. E no desespero, ela empurra o Simon para longe, enquanto pergunta por que o rei não voltou para a Floresta das Fadas ainda. E com essa cara triste, ele fala que foi perturbador, enquanto a Prota fica surpresa. E o Simon fica puto por ele ter interrompido seu momento. E enquanto olha para ele, ela se lembra de suas palavras quando estava na cama, sobre a magia que ele usou, só ser possível naqueles que herdaram o sangue do Rei das Fadas. E pensativa, ela tem certeza que foi isso que ele disse, mas não faz sentido, já que ela nem mesmo tem uma pedra de fada, então não tem como ela ser uma fada. E então, ela pensa que um dia ela pode acabar descobrindo como herdou o sangue dele. Eu nem vou falar que ele está na frente dela, e era só perguntar, não vou falar nada. E quando ela ia dizer algo, o rei fala que uma fada recém-nascida só pode receber a bênção do rei uma vez na vida. E fala que todos os filhos das fadas foram abençoados por ele, e pelo que ele sabe, não falta nenhum. E então, ele conjura uma magia chamada Noa Leão de Zarkar. E enquanto toca o Sasha, ele fala que seus braços e pernas nunca se cansarão por avançar em direção ao que ele desejar. Sua inteligência jamais o deixará ceder à névoa da ignorância, e seus olhos serão de um homem sábio que possa ver a essência das coisas. Ele terá um ouvido imaculado por elogios e palavras doces. Terá uma voz encantadora como a de um rouxinol. E por último, ele nunca deve cometer o ato cruel de partir antes de seus pais. Caramba, que final lindo! Deu até uma sensação gostosa de ler isso. De repente, a cor da flor na testa do nosso bebê fofinho muda para uma cor verde, deixando o rei surpreso. E então ele abre os olhos. E meu Deus do céu!
Aqui deu para perceber que os pontos de atributos do desenhista estão no máximo. E com a fofura no máximo, ele toca no rosto do rei, enquanto solta uma risadinha. E aqui eu pergunto a todos que estão assistindo, tem como ser mais fofo que isso? Até o rei ficou todo derretido, enquanto comenta que nunca tinha visto um bebê tão perfeitamente fofo. Super concordo com ele. E então ele pega o nosso fofinho, enquanto fica todo bobo pelo netinho ser tão lindo assim. E obviamente ele começa a chorar desesperadamente. E isso foi muito realista, pois é assim mesmo que funciona. Pode ser o bebê mais fofo do mundo, se pegar ele já era. E com o choro dele, a Remin acorda toda assustada, enquanto pergunta quando foi que todos chegaram ali. Ela vai toda preocupada até o Sasha, enquanto pergunta o porquê dele estar chorando. E a Prota fala que talvez seja porque ele está com fome, e fala que vai levá-lo para o quarto, enquanto a Remin fala para ter cuidado. E enquanto eles estão indo para o quarto da Prota, o Simon fala que vai ajudar ela, e o rei fica olhando sem falar nada. E então, ele chama pela Prota, e pergunta se ele poderia vê-los novamente. E toda fofinha, nossa Prota fala que é claro que pode, e ele pode aparecer quando quiser. E então, o quarto que antes estava cheio de amor e alegria, agora está vazio. Pois é, nem tudo são flores, meus amigos. Algo estava ali, e o rei já tinha percebido ele. E enquanto vários olhos começam a se revelar, o rei ordena que essa criatura chegue mais perto. O rei fala que ele esteve observando o tempo todo, e começa a juntar aquela criatura em um só lugar. E quando ela está na palma da sua mão, ele fala para ela experimentar isso. E enquanto uma luz começa a se formar naquela escuridão, o rei fala que a partir de agora, essa criatura faz parte dele, e ordena que ele volte ao seu antigo dono que tinha o enviado, e informe detalhadamente o que viu, exceto por este momento. Enquanto isso, Allen está ensinando a Prota a fazer o Sasha arrotar, e explica que ela precisa fazer isso toda vez depois de alimentá-lo. E explica que se ele não arrotar corretamente, os bebês costumam regurgitar o que comeram, enquanto a Prota comenta que os bebês são realmente incríveis. E enquanto nossa Prota olha para ele, nossa fofura começa a fazer biquinho, matando a gente de fofura. E chocada, ela chama o Allen e fala que o Sasha fez uma expressão estranha, e pergunta que tipo de expressão é essa. E enquanto ele solta uma risada, ele fala que os recém-nascidos às vezes fazem essa expressão quando estão de bom humor. E a Prota pergunta se isso é realmente verdade. E então, ela solta uma risada, enquanto comenta que isso é muito fofo. De repente, Simon bate na porta e pergunta se ele pode entrar, e a Prota fala que tudo bem. E assim que ele entra e percebe que o Allen está ali, ele tem um pequeno congelamento. Autocontrole, Simon, pelo amor de Deus. Ele pergunta o que o médico está fazendo ali, e pergunta se a Prota está se sentindo mal, e a Prota fala que está tudo bem com ela. A Prota fala que o Allen tinha algo para conversar com ela, enquanto o Simon está claramente planejando uma forma de sumir com o Allen. E enquanto o Allen comenta que o Sasha adormeceu de novo, o Simon fica olhando para ele e sabe que ele é apenas um médico e está ali para ajudar a Prota. Mas mesmo assim, toda vez que ele olha para esse sujeito, ele fica muito irritado. E enquanto o Allen comenta que vai levar o Sasha para o quarto do bebê, o Simon se dá conta do porquê ele se sente dessa forma. E o motivo é óbvio. Quem deveria estar com ela nesse momento é ele, e não esse médico. Pensativo, Simon comenta que ele deveria estar cuidando da Prota e do bebê dela. Essa deveria ter sido a sua responsabilidade. E por isso, ele realmente gostaria de garantir que esse médico nem sequer se aproximasse dela. Então, Simon vai até a Prota e pergunta se ela está bem, e ela fala que sim. E todo sedutor, ele comenta que se ela não está doente, então está tudo bem. E como de costume, a Prota está perdidinha enquanto se pergunta o que ele está fazendo tão de repente, já que ele estava visivelmente irritado agora há pouco. Ela pensou que ele ficaria muito zangado por ela ter desaparecido de repente. De qualquer forma, ela se pergunta por que diabos ele não fala nada sobre a gravidez dela. E então, como se estivesse cansado de viver, Allen tem a proeza de falar que se não for algo importante, ele acha melhor eles saírem, para que a Prota possa descansar. Allen sabe que é importante o papel do pai durante toda a gravidez, mas mesmo que o Simon pareça ser legal, ainda assim a Prota escolheu fugir dele, e por isso Allen não pode perdoá-lo. E indignado, Simon pergunta o que diabos ele está falando, e pergunta se ele precisa da permissão do Allen para ver a Prota, enquanto Allen comenta que não é isso. E então, a Prota fala que está tudo bem, e fala para Allen entregar o Sasha para ela e sair. Alguns podem pensar que a Prota foi durona com Allen, mas eu acho que ela acabou de salvá-lo. Nervoso, Allen tenta argumentar com a Prota, mas ela fala que vai ficar tudo bem,
pois não importa o quão assustador o Simon possa ser. Ela fala que não é como se ele fosse devorá-los ou algo assim, enquanto Allen pensa que só de olhar para os olhos dele, já dá para perceber que ele é um psicopata. E só a Prota que não percebe. De qualquer forma, ela fala para ele entregar o Sasha para ela, pois ela quer apresentá-lo formalmente ao Simon. E Allen fala que tudo bem, afinal não é como se ele pudesse fazer alguma coisa sobre isso. E sem falar que não importa como Allen olhe para ele, Simon é o pai do Sasha, sem dúvidas. Credo, gente. Olha a cara do Simon. Eu ri muito disso. De qualquer forma, Allen comenta que estará ali fora, e a Prota pode chamá-lo se precisar. E então, a Prota fala para Simon dizer um oi para o Sasha, até que ele finalmente se dá conta de que o nome dele é Sasha. E a Prota fala que é apenas um apelido, pois ela ainda está pensando em como vai chamá-lo. E então Simon comenta que alguém chamava ele assim quando era criança, deixando a Prota surpresa. E fala que, aparentemente, algumas pessoas parecem ter esquecido completamente, enquanto ela pergunta se ele está falando dela. E ele fala que é claro que está falando dela. E enquanto ele se senta, ela se pergunta se realmente chamava ele assim, e por que ela não se lembra disso. E então, ele diz olá para o Sasha, e fala que é um prazer conhecê-lo. E enquanto cutuca a bochecha dele, Simon pergunta se ele está sonhando que está comendo alguma coisa, já que ele está mexendo a boca enquanto dorme. E surpresa, nossa Prota acha que tem algo estranho, pois ela tem certeza de que ele odiava bebês. E então ele pergunta por que a Prota fez tudo isso, enquanto ela pensa que agora ferrou de vez. Então ele pergunta o motivo dela ter ido tão longe para ter o bebê sem contar para ele. E nervosa, ela fala que só queria descansar e aproveitou essa oportunidade para se aposentar. Então, ela fala que sente muito por não ter contado para ele, e fala que não contou porque pensou que ele ia tentar impedi-la se soubesse. E com um sorrisinho, ele fala que a Prota se aposentar não faz sentido nenhum. E então ele fala para ela não mentir para ele, e fala que esse filho só pode ser dele, e pergunta se está errado, deixando a Prota surpresa. Pensativa, ela se pergunta o que vai fazer agora, pois ela não pensou que o Simon seria tão favorável com seu bebê, mas isso vai ser diferente com o ducado Tereloene. Afinal, ela se lembra das palavras da Helena, sobre a Prota ser diferente deles. Mas como a Prota salvou a vida do Simon, eles iriam apoiá-la incondicionalmente, pois é assim que as coisas são. E a Prota só tem permissão para ser amiga do Simon. Nada mais que isso, e obviamente a Prota não pode fazer nada que o prejudique. E agora que a Prota pensa nisso, Helena deve ter desconfiado que a Prota e o Simon se tornariam mais do que amigos. De qualquer forma, não aconteceu emocionalmente, mas acabou desse jeito, e não importa o que possa acontecer, esse filho é da Prota e só dela. E então, Simon fala para ela ser honesta, e pergunta se ele é o pai dessa criança. E sem perder tempo, a Prota já fala que não é. E surpreso, Simon não acredita que ele não seja o pai, enquanto a Prota pensa que essa criança nunca será a dona do castelo dos Tereloene, mas sim, a dona do castelo dos Taxecate. E determinada, ela fala novamente para que ele entenda de uma vez por todas, essa criança não é filho dele. E então ele fala que se esse é o caso, se ele não é o pai, então ele pergunta quem é. E só de olhar para a cara da Prota, já dá para saber que ela não esperava por essa. E a resposta dela é obviamente que isso não é da conta dele. E Simon fala que não pode perdoar alguém que abandona seu próprio filho. E por isso, é um absurdo deixar alguém assim viver. E enquanto se aproxima da Prota, ele fala que por mais que ele pense nisso, nada faz sentido. Até porque ele foi o primeiro e o único dela. E esse foi tipo o checkmate. É triste pensar que a coitada da Prota realmente pensou que era só falar para Simon que ele não é o pai, e isso iria resolver as coisas. E pensativa, ela se chama de estúpida, pois por teimosia, ela não quer falar que ele é o pai. Já o Simon, ele está todo tristinho, pois para ele, a razão pela qual ela escondeu sua gravidez e fugiu é porque ela não confia nele. Afinal, eles poderiam ser muito felizes juntos. Mas ela não tem certeza disso. E talvez ela nunca tenha planejado um futuro com ele. E então, ele pega na mão da Prota e pede que, por favor, se essa criança foi seu filho, ele pede que ela lhe conte a verdade. Gente, o que vocês acham de finalizar essa obra agora? Ainda tem até o capítulo 58. Mas se a gente finalizar agora, ninguém vai se machucar, pois esse monstro vai contar tudo o que viu pra alguém. E eu não sei se quero saber o que vai acontecer depois disso. Do jeito que está, é só alegria, felicidades, e certeza que a Prota vai falar pro Simon que é filho dele. O que vocês acham? Deixem nos comentários que eu vou ler todos.